iniciativa para o estudo da escatologia. Eu não vou estar falando sobre o Evangelho de Mateus. Nós iríamos gastar pelo menos umas 2 horas para estudarmos o Evangelho de Mateus, mas eu vou direto para o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. Vou fazer só um resumo aqui sobre a rejeição dos judeus ao ministério de Cristo. Quantos sabiam que Jesus foi rejeitado pelos judeus? Amém. Todo mundo sabia disso? Pronto. Nós iremos então falar um pouquinho sobre essa questão da rejeição. Depois vamos estudar o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. Nós iremos nos debruçar sobre as perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. 3 perguntas, e Jesus então respondeu as 3. E com certeza, na resposta dessas 3 perguntas, muitas verdades serão transmitidas. Tenho uma certeza absoluta que essa aula é uma aula que quebra biscoitos assim que são importantes. Amém. Verdadeiros paradigmas que são transmitidos e passados para frente, mas que não são verdadeiros à luz, não é da verdadeira interpretação bíblica. Tá certo? Não se choque muito, mas eu sei que muita coisa que você pensa ser de um jeito, não é daquele jeito, é de outro jeito. Eu estarei te mostrando aqui a minha percepção sobre o assunto. É claro, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós e sabemos que cada um tem uma linha de pensamento, uma forma de enxergar as coisas. E sei que Deus ele estará trazendo para você muita coisa nova. Mas se você de alguma forma não entender, não estiver compreendendo aquilo que eu estou querendo passar, se chocar muito com uma verdade que tem dentro de você, não se preocupe. O Espírito Santo ele estará esclarecendo a você tudo posteriormente. Quem crê assim? Amém. Amém. Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Nós vamos partir aqui desse ponto. Evangelho de Mateus, capítulo 21, Amém. versículo de número 33. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a rejeição que Jesus sofreu por parte dos judeus. Glória a Deus. Mateus 21, 33. Quantos sabem aqui que Mateus, ele quis, com o seu evangelho, converter os judeus? Cada evangelho tem uma vertente. Marcos apresentou Jesus como aquele que serve. João apresentou Jesus como divino. Nele tem a expressão, eu desci do céu. Então João apresentou Jesus como divino. Lucas apresentou Jesus como o Filho do Homem, a humanidade de Cristo. Nele tem a expressão Filho do Homem, e é o único evangelho que mostra a infância de Jesus, mostrando a humanidade de Cristo. Mateus já apresenta Jesus para nós como o Rei, como o Messias esperado. Então você vai encontrar muitas expressões Reino de Deus, poucas expressões Reino de Deus e muitas expressões Reino dos Céus. Qual a diferença entre um e outro? Penso que significa a mesma coisa, mas Mateus não quis muito colocar Reino de Deus. Por que ele não quis muito colocar Reino de Deus? Porque o judeu, ele considerava o nome de Deus muito sagrado. Então o escriba, na hora que ia escrever, se deparasse com a palavra Deus, ele tinha que parar o que estava escrevendo, ir tomar banho, se lavar, e depois fazer orações, depois voltar para escrever Deus. Entende? Então, se no texto, a mesma página, tivesse 10 vezes o nome Deus, era 10 banhos que ele ia tomar, entendeu? Porque ele considerava esse nome muito sagrado. Mateus, para não perder os seus interlocutores, ele se reservou, não escreveu muito o nome, o reino de Deus. Ele usa muito a expressão reino dos céus. Entendeu por quê? Justamente para ganhar os judeus. Ele quis, com o seu evangelho, mostrar a rejeição, que Cristo era o Messias prometido, o Messias esperado. Você vai se deparar muito com essa expressão do evangelho de Mateus. Isso foi dito para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Jeremias. Então, Mateus estava usando dessa temática para mostrar
para os judeus que Jesus é o Cristo, ele é o Messias esperado, citando os profetas do Antigo Testamento em cada passagem. Entende? Você vai ver essa temática muito no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando o capítulo 21, agora no versículo 33, e ele aqui vai proferir uma parábola para mostrar que ele foi rejeitado pelos judeus. O seu reino, o reino que ele veio trazer, ele ofereceu para os judeus. Ele disse: eu vim reinar sobre vocês querem meu reinado? E os judeus disseram assim: não, a gente pensava que havia alguém melhor do que tu. Porque certamente que conflitou muito com a vontade dos judeus de ter alguém que pudesse libertar o povo judeu da opressão dos seus inimigos. Estudamos na aula passada sobre os impérios que dominaram Israel. Quantos se lembram? Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Quando Jesus vem, está no quarto império, qual império? Romano. 4 nações seguidas dominando os judeus. Então eles se viam acuados, esperavam que o Messias viesse e libertasse logo eles. Esse era o desejo deles, o Messias político. Mas Jesus veio expressar a vontade do Pai, veio simples, não veio com uma aparência de rei. Nasceu no estábulo, não é? Nasceu no estábulo, teve uma vida simples. Jesus veio mostrar que o verdadeiro reinado é eterno. Amém. É espiritual, veio fazer uma obra primeiro no coração do homem. Então os judeus olhavam para ele e não viam como rei. Mas preste atenção, irmãos, porque até mesmo o ladrão da cruz reconheceu que ele era o rei. É interessante porque aqueles homens estavam na cruz, todos tinham a mesma aparência. Mas aquele ladrão olhou para ele e viu: esse cara tem um reino. O olhar dele é diferente, ele tem um reino. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Creu que ele é o Messias. Até o ladrão da cruz creu. Mas as autoridades entendidas das Escrituras não acreditaram. E Deus, ele sempre vai respeitar as autoridades que ele mesmo estabeleceu. Deus queria que as autoridades reconhecessem o reinado de Cristo, mas eles não reconheceram. Alguns dentre o povo creram em Jesus. A gente vê que os 12 apóstolos creram, os 70 que ele enviou creram. Havia mais ou menos 500 irmãos ali, após o período da crucificação. Muita gente obedecia à fé, mas as autoridades não criam que Jesus ele era o Messias esperado. A gente vê isso. E agora Jesus vai falar um pouco aqui sobre a rejeição, e o reino foi cortado. Os judeus foram cortados e o reino foi dado a outro povo. Que povo é esse? A igreja. Entende? A gente vai ver isso agora. Vamos ler Mateus 21, 33. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram o outro, e a outro fizeram o quê? Apedrejaram. Está falando dos profetas que vieram antes dele e que as autoridades religiosas mataram. Ele vai dizer: depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes a seu filho. Quem é o filho? Jesus. Muito bom. A meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é quem? O herdeiro. Vinde, matemo-no e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? É uma pergunta. Responderam eles, os fariseus: fará perecer o quê? Miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, e ao seu tempo lhes entregue os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Quem são os edificadores? Os judeus. A nossa
fé é baseada naquilo que os judeus deixaram como legado para nós, no Antigo Testamento. Eles são os edificadores. Ele diz: a pedra que os edificadores dos judeus rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será o que, irmãos? Tirado. Vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. Aleluia. Então o reino de Deus foi tirado dos judeus e foi dado ao povo que deu os seus frutos, que é a igreja. Observe então que a igreja não existia, ela só veio a existir por causa da rejeição dos judeus ao reinado do Messias. Como Deus tinha que continuar o seu plano na terra, então ele levantou a igreja para cumprir a grande comissão. Entenderam bem isso? A igreja só entrou na jogada porque houve a rejeição. Então o reino foi tirado dos judeus e foi dado para a igreja. Glória a Deus, irmãos. Amém. Então, vai para João capítulo 1, versículo 11, por gentileza. Todos acharam? Veio para o que era seu e os seus não. Quem são os seus? Os judeus. Mas ele diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber os que creem no seu nome. Então, ele veio para o que era seu, mas os seus não, os judeus não receberam. Então, aqueles que receberam se tornaram filhos de Deus, que é a igreja. Vamos estudar um pouquinho Romanos 11? Abra lá, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos colocar os olhos sobre algumas verdades aqui. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 15. Amém. Estamos aquecendo as baterias aí para a gente entrar no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, tá bom? Amém. Aleluia. Grande é a quebradeira, viu, gente? Vamos lá. Estou aquecendo aqui. Romanos 11, 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Se não há vida dentre os mortos. Se as premissas são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro ou oliveira brava, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela tua fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, tu também serás o que? Cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu que foste cortado, o natural zambujeiro ou oliveira brava, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são que? Ramos naturais. Olha bem para mim, Paulo está fazendo aqui um paralelo, mostrando uma imagem de uma oliveira, certo? E os ramos naturais foram cortados. Quem são os ramos naturais da oliveira? Os judeus, certo? Os judeus eram os galhos que estavam na oliveira, que é Cristo. Amém ou não? Certo? Mas sempre que, porque eles ficaram com incredulidade, não creram que Jesus era o Messias, então os galhos foram o quê? Cortados. Os ramos naturais foram cortados. Agora, nós que éramos oliveira brava, gentios, quem é oliveira brava aí? Era oliveira brava. A gente foi enxertado na oliveira verdadeira.
no lugar dos ramos naturais, que eram os judeus. Então nós começamos a participar dos benefícios da graça, da herança espiritual dos judeus. Aquilo que era para eles experimentarem, eles rejeitaram, e nós começamos a experimentar toda a herança espiritual que era para eles, veio para nós. Ó. A gente não tinha nada a ver com isso. Na verdade, Deus, Ele ofereceu o reino para eles porque eles tinham prioridade. Eles tinham prioridade. Paulo vai alistar em Romanos 9, 8 prioridades. 8 pontos ali que mostram que os judeus tinham prioridade. Tinham prioridade porque eles descendem, eles vieram, as promessas foram feitas aos patriarcas, as alianças foram feitas com os patriarcas, deles vieram a lei, a palavra de Deus. Ele vai listar 8 coisas ali, mostrando que os judeus tinham prioridade de salvação. Agora essa prioridade, ela foi suspensa. Quantos sabem o significado da expressão, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos? Quantos sabem o significado dessa expressão? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Muita gente fala sobre isso. Fala ou não fala? Quando você está falando aí, os últimos serão os primeiros, quando você entra numa fila, os primeiros os últimos, quem já ouviu isso numa fila? Mas esse é um ditado que quem falou foi Jesus. Quem sabia disso? Jesus é que disse isso. Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Jesus estava querendo dizer, quando ele fala sobre os trabalhadores da vinha, ele começou a contratar alguns no início do dia. Quando chegou mais ou menos 10 da manhã, contratou mais um pouco, e depois 1 da tarde contratou mais um pouco, e no 5 mais ou menos 3 da tarde contratou mais um pouco, e no final ele pagou todo mundo igual. Aí quem chegou de manhã reclamou, porque quem ganhou a mesma coisa que eu? Aí o camarada deu a resposta assim: olha, eu sou dono do meu dinheiro, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser, porque eu estou tratando todo mundo igual, eu sou ruim aos seus olhos? Aí ele falou assim: porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olha, eu olhei para essa passagem há muito tempo. No ano passado é que chegou a revelação sobre ela. Os últimos, na verdade, eram os gentios, e os primeiros eram os judeus, porque os judeus têm prioridade de salvação. Os judeus tinham prioridade de salvação, sim. Observe que quando Jesus envia os 70, ele diz: não entreis em aldeias de samaritano, nem ides aos gentios, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele vai conversar com a mulher fenícia, e ela vai e ela diz para ele curar a filha dela que está endemoniada. Quantos já leram essa passagem aqui? Ele fala assim: vai lá que minha filha está endemoniada. Ele diz assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Aí aquela mulher, muita fé, ela disse assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Eu não estou pedindo a você para me dar o pão, não. Uma migalhinha no teu poder resolve. Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Jesus não estava sendo mal educado com aquela mulher quando disse isso para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. É porque, na verdade, os judeus tratavam os gentios como cachorro. Porque o cachorro, apesar de estar na casa, não faz parte da família. Entende? É ou não é? Embora você trate o cachorro muito bem, mas a questão da raça não é da mesma espécie, vamos dizer assim. Então os judeus olhavam para os gentios dessa forma. E Jesus ali não estava sendo mal educado com ela, estava falando de coisas que ela sabia. Tanto é que ela disse: manda só uma migalhinha. Ela não disse: eu quero pão. Falou: manda só uma migalhinha aqui que resolve. Jesus não estava sendo mal educado com ela, mas estava mostrando a sua prioridade ministerial. Primeiro ele tinha que oferecer o reino para os judeus, e apenas para os judeus, para que depois os judeus não dissessem para ele assim: você veio, mas você não veio para nós. Jesus foi esperto, ofereceu o reino para eles. Quer ver como os judeus tinham prioridade de salvação na época de Jesus e dos apóstolos? Quer ver? Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porquanto não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Quem já leu isso? Depois do grego. Não lê isso? Primeiro do judeu, depois do grego.
Em Romanos capítulo 15, ele diz, Paulo falando que Cristo foi ministro da circuncisão. E nós sabemos que circuncisão se refere ao povo judeu. Então Cristo veio primeiro oferecer o reino para os judeus. Acabamos de ler, veio para o que era seu, mas os seus não. Jesus veio primeiro mostrar o reino para os judeus. Então os judeus tinham prioridade de salvação, enquanto Cristo estava andando aqui, e no início do ministério apostólico. Então eles eram os primeiros, sim ou não? Sim. E quem eram os últimos então? Os gentios. Ora, se só havia dois povos, os judeus eram os primeiros, os gentios eram os últimos. Agora Jesus disse que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Ora, então os judeus que eram os primeiros, porque rejeitaram o reino, passaram a ser os últimos. E os gentios que eram os últimos, então passaram a ser os primeiros a experimentar a salvação. Observe bem que na história 2000 anos se passaram, Cristo foi apresentado ao mundo, o mundo inteiro reconhece que Jesus é o Messias, e os judeus ainda estão cegos. Que ironia! Ele veio para eles, para cumprir as promessas a eles primeiro, mas eles, porque fecharam os olhos, eles não receberam então a salvação que vem por meio de Jesus. Então todo judeu precisa nascer de novo, porque se ele não nascer de novo, não está salvo. Isso é bom. É bom falar sobre isso, porque muita gente pensa que tem alguma vantagem em ser judeu. A pessoa quer ir para Israel, se batizar no Rio Jordão de novo, pegar as pedrinhas do Monte Sinai e botar no bolso. Irmãos, os judeus estão mortos espiritualmente. Quem está vivo espiritualmente está aqui, ó. Amém. Na igreja. Eu não tenho nada com Israel, a não ser muita gratidão, pois eles têm deixado a palavra para nós e por meio deles ter vindo o Messias. Muita gratidão. Devemos orar pelos judeus, mas a gente não pode se colocar como se eles fossem os abençoados e a gente fosse para lá requerer alguma bênção, porque nenhum deles tem o Espírito Santo dentro deles, se eles não nascerem de novo. Existe judeu convertido, sim ou não? Sim, tem. Mas a nação como um todo ainda está com o coração fechado para o Evangelho. Interessante que todos os anos milhares de pessoas vão visitar os lugares de peregrinação em Jerusalém, o Santo Sepulcro, o Gólgota, o Jardim do Getsemane, e todas aquelas pessoas nasceram de novo, olhando para os judeus mortos espiritualmente. Eles veem as pessoas circulando por lá, indo adorar o seu Cristo, e eles estão com o coração fechado ainda para o Evangelho. Que ironia! Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, ele está tratando sobre isso. No 11, nós já estamos aqui no desfecho de tudo, onde ele está mostrando que os ramos naturais foram cortados. Os primeiros, então, se tornaram os últimos. E os ramos que não eram naturais, que são os gentios, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E passamos a ser os primeiros. Agora, os ramos naturais que foram cortados serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso para enxertar. Porque se Deus pode enxertar, Paulo está dizendo, os ramos que não eram naturais, a oliveira verdadeira, Deus é poderoso para enxertar os ramos que são naturais. Aleluia! Então ele vai mostrar aqui a salvação dos judeus. Vamos ler então, porque eles serão os últimos. Quem é o primeiro aí? A igreja. E quem são os últimos? Agora, os judeus, porque não creram. Vamos ver aqui, versículo 26, 25. Porque não querem, irmãos, vamos ler o 24. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, esses que são o quê? Ramos naturais. Quem são os ramos naturais mesmo? Os judeus. Vocês são inteligentes, viu? Glória a Deus. Porque não querem, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja o quê? Entrado, e assim todo Israel será salvo.
Diga, todo Israel será salvo. Ele está falando da conversão nacional da nação de Israel. Está profetizado em Ezequiel, está profetizado em Jeremias, está profetizado em Zacarias. Todas essas passagens, elas mostram a salvação dos judeus. Ele está dizendo que o endurecimento do coração dos judeus veio, em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios significa a quantidade certa de gentios que tem que se converter no mundo. Porque se dependesse dos judeus evangelizar o mundo, nós estávamos perdidos. Porque o judeu era orgulhoso, não queria dividir Deus com ninguém. Imagina esses caras aí com o Espírito Santo dentro deles. A dificuldade que eles tiveram para proclamar a Cristo. Eu não tenho tempo de entrar aqui em Atos, senão a gente entender a dificuldade que eles tiveram de dividir Deus, Cristo com o mundo, já foi grande. Imagine a nação convertida. Então, eles fecharam os olhos, os gentios entraram na jogada e o mundo inteiro está sendo evangelizado. Plenitude dos gentios significa a quantidade de gentios que vão se converter até que chegue numa plenitude. Parece que tem uma medida de Deus. Quando a plenitude se encher, então todo Israel será salvo. Então existe promessa da conversão da nação de Israel? Sim, porque Deus prometeu isso a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus prometeu através dos profetas. Então eles precisam se converter. Ok, pessoal? 26, ele fala, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis ou irretratáveis. Dá um pulinho comigo em Zacarias. Zacarias capítulo 12. Acho que é 12. Zacarias 12, 10. Vamos ver a conversão dos judeus no final da tribulação. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Eles transpassaram Cristo? Sim, Zacarias escreveu sobre isso antes mesmo que Cristo nasceu. E olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por o unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Haddad e Rimon no vale do Egito. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte e suas mulheres à parte, todas as famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Então observe aí, e haverá conversão dos judeus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Observe que no final da tribulação eles se arrependem e eles se convertem. Quero te mostrar que a rejeição dos judeus ao ministério de Cristo já havia sido profetizada por Oséias. Então abra comigo em Oséias capítulo 5, por gentileza. Isso é uma introdução longa, né? 35 minutos. Aleluia. Meu Deus do céu. Pastor, é difícil dar aula para essa turma, viu, cara? Porque eles vão puxando a gente assim, ó. Vão sacando, né? Aí sai daqui saqueado, realmente. Ele não tinha nada planejado de dizer certas coisas, mas elas precisam ser ditas, entende? Então não tem como a gente ficar engessado no ensino. Amém. Tem coisas que são essenciais que vocês precisam ouvir. A gente se prepara para dar aula, na verdade. Mas a gente, na verdade, nunca sabe como vai ser. Se a gente vai progredir muito ou não. Hoje é daquele dia que eu não estou conseguindo andar. Vamos lá, Oséias 5,14. Vou mostrar para os irmãos que Oséias profetizou aqui a rejeição a Cristo. Pois para Efraim serei como um leão, e como um leão novo. Quem leu Oséias essa semana? Quem leu Oséias esse mês? Quem leu Oséias esse ano?
Graças a Deus. Ele falou no ano também, estamos no final do ano. É um profeta esquecido, não é? É um profeta bem esquecido. Mas observe bem que nós precisamos ler para entender coisas que estão acontecendo também nos evangelhos. O Antigo Testamento não pode ser desprezado de forma nenhuma, irmãos. A Bíblia se completa, um livro completa o outro. Olha só, pois para Efraim serei como um leão, e como um leão novo para a casa de Judá. Quantos sabem que Efraim aqui representa o reino do norte? Que era composto por 10 tribos. E Judá representa o reino do sul, que era composto por 2 tribos. Quantos sabiam disso? Quantos sabiam que quando o Salomão, ele morreu, Roboão, seu filho, assumiu o reinado? E Salomão colocou a carga tributária lá em cima. São como os governadores dos estados do Brasil. Colocaram o imposto lá em cima, né? Pronto, Salomão colocou a carga tributária lá em cima. E quando seu filho assumiu, ele dobrou a carga tributária. E quando ele fez isso, a população de Israel se voltou contra ele. O reino foi dividido. 10 tribos compuseram então o reino do norte, com a capital em Samaria. E 2 tribos então compuseram o reino do sul, com a capital em Judá. Entende? Perdão, com a capital em Jerusalém. Com a capital em Jerusalém. Então o reino foi dividido. Quando ele fala aqui sobre Efraim e Judá, está se referindo a todas as 12 tribos de Israel. Tudo bem, pessoal? Essa volta toda só para dizer isso. Quando ele fala aqui sobre Efraim e Judá, está se referindo então às 12 tribos de Israel. Eu sim despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem? Livre. Eu quem? Quem está falando aqui? O próprio Cristo, usando a boca do profeta Oséias, do Antigo Testamento. Ele diz: eu sim despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem? Livre. Quando usa a expressão despedaçarei e arrebatarei, é basicamente a mesma expressão que Paulo usou, dizendo que os ramos naturais foram cortados. Não é isso mesmo? Ou o reino foi o que? Tirado. Está dizendo que o reino foi tirado deles. Ok? Os ramos naturais foram o que? Cortados. Despedaçar aqui e arrebatar significa isso. E ele disse que iria embora. Então Cristo ofereceu o reino, eles rejeitaram. Então o reino para eles foi adiado. Cristo continuou o reinado dele através da igreja. Tudo bem? Continuou o reinado através da igreja. E Cristo voltou para o seu lugar? Voltou ou não voltou? Foi para o céu? Exatamente como o profeta está falando. Aí ele fala: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam o quê? Culpados. Busca a minha face, estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Lembra do texto de Zacarias? E olharão para aquele a quem transpassaram e vão chorar amargamente? Pronto, as profecias elas começam a fazer sentido a partir de agora. Vamos para o capítulo 6, versículo 1 e 2. Aí ele diz assim: depois, 20 tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Então, os ramos naturais não foram cortados, e nós que éramos oliveira brava fomos enxertados. Agora Paulo diz que os ramos naturais seriam enxertados novamente. Olha o que Oséias vai dizer: vinde tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Eles serão enxertados de novo da oliveira verdadeira. Então vão experimentar a salvação tardia, a salvação que o mundo inteiro experimenta há 2000 anos. Só vão experimentar no final da tribulação, serão os últimos. Aí ele continua: depois de 2 dias nos ressuscitará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Preste atenção, irmãos. Os judeus criam, eles têm uma teoria de que o mundo terá 7.000 anos. O mundo inteiro, 7.000 anos de existência, né? Na teoria deles, será da seguinte forma: de Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. É isso? De Jesus até agora, mais 2.000
anos. E eles acreditavam então que o Messias, quando viesse, ele iria cumprir os 7.000 anos, né? Vamos dizer assim. Os 7.000 anos na terra seria sob o governo do Messias, o que nós chamamos de milênio. É por isso que Jesus, até no sábado, é Senhor. Aleluia, lembra? Que nós na aula passada falamos que a palavra sete, ou shabuia, significa períodos de 7. Então, o 7º milênio significa o ano aceitável do Senhor, ou o ano em que será sob o governo do Messias, dos 6.000 para os 7.000. Entende bem? Então, se nós fizermos uma conta rápida, a gente sabe que um dia para o Senhor são 1.000 e 1.000 anos um dia também. Então, quando ele fala aqui, depois de 2 dias nos ressuscitará. Ou seja, depois de 2.000 anos os judeus reviverão. Porque essa profecia é para eles. Está caindo a ficha aí, povo. Ele diz, depois de 2 dias nos ressuscitará. E ao 3º dia nos levantará. Falando do milênio. Né? O 3º dia aqui é milênio, o reino milenar de Cristo. E viveremos diante dele. Uma promessa que foi dada. Então, já foi profetizada a rejeição. Que ele seria rejeitado, os ramos seriam cortados. Oséias falou tudo aqui. Antes de acontecer, Paulo só está repetindo a mesma ideia que Oséias teve. Esses homens, irmãos, eram intérpretes das Escrituras. Eles não tinham o Novo Testamento. Eles se debruçavam sobre o Antigo Testamento. Por isso que eles sabiam muito o Antigo Testamento. Aqui vai uma dica para quem quiser entender o Apocalipse. Você não vai conseguir entender o Apocalipse com a mentalidade de igreja. E silêncio, né? Você não vai conseguir entender. Você vai precisar enxergar profeticamente como judeu. Porque o Apocalipse, na verdade, é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. É bênção, viu? Por isso tem um método que eu criei para passar essa visão judaica, para que você possa entender o livro. É massa, viu, cara? Pense. É bênção demais. Não vou entrar nisso não. Mas saiba que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo, estão em andamento. E fica tudo mais fácil quando a gente olha por esse prisma. Vamos falar aqui sobre Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos. Abra aí a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus, que aula abençoada, viu, gente? Eu estou sendo abençoado. Eu não sei você, viu? Amém. Mas eu estou sendo abençoado. O microfone, o ouvido mais perto do microfone é meu. Não é? Eu estou sendo demais abençoado. Não sei você. Aleluia também. Uma água aqui, ó. Eita, Ezequiel 37, né? Já nem entrei ainda em Mateus 23. Tudo bem. Vamos avançar, né? À medida que a gente puder. Está difícil. Vamos lá. Ezequiel 37. Quantos já ouviram falar na profecia do Vale do Aço Seco? Você já teve muita pregação nesse lugar. Porque Deus vai reviver os seus sonhos. Já pegou já nessa linha? Também? É um tipo de sermão também, né? Um sermão temático, expositivo e textual. O sermão textual explora o texto em si. O temático está debaixo de um tema. Um tema você pode usar outras passagens. O textual explora aquele texto no local que ele está escrito. O expositivo é aquele que olha a história, o contexto, a forma como o autor escreveu, o que ele queria passar quando escreveu aquilo. Então agora você vai ver o expositivo em cima de Ezequiel 37. Tudo bem? Amém. Vamos lá. Ezequiel 37, 1. Eu sei que você já ouviu várias pregações sobre isso, mas talvez nunca o contexto em que esse texto foi escrito. Vai te abençoar, viu? Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam o quê? Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, e batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? O Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim, olha o barulho dos ossos aí se juntando. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são quem? Já sabemos quem são os ossos. São quem os ossos? Toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. 12. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair de lá, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz. Diz quem? Senhor. O Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, queridos irmãos, sabemos que para um morto ressuscitar é necessário que haja a manifestação de 3 dons de poder: o dom da fé, a operação de milagres e os dons de curar. Amém. Os 3 dons de poder têm que estar em operação para um morto ressuscitar. Não há notícia na Bíblia da ressurreição do esqueleto. Lázaro é aquele que estava mais adiantado, né? 4 dias, segundo o registro bíblico, já estava cheirando mal. Poder para levantar. É claro que essa aqui não é uma ressurreição no sentido literal, mas é uma ressurreição de uma nação, porque os ossos são a casa de Israel. Em que tempo da história isso aqui se cumpriu? É bom olharmos para trás. Temos o privilégio de olhar para trás da história e ver tudo já cumprido, uma parte cumprida dessa profecia. Queridos irmãos, os ossos são a casa de Israel. No ano 70 da nossa era, já falei sobre isso aqui, o general Tito invadiu e sitiou a cidade de Jerusalém. O templo foi destruído, a cidade foi destruída no ano 70 da nossa era, e os judeus então foram dispersos pelo mundo. Os judeus ficaram dispersos pelo mundo até 1948. Quem é bom de cálculo aí? 70 até 1948 dá quanto? Quanto tempo eles ficaram fora da sua terra? Olha, é muito tempo, né não? Dá 1878 anos. Eu já fiz o cálculo com você, viu? Dá 1878 anos fora da sua terra. 1878 anos sem ser nação, sem casa, sem pátria, vivendo espalhados pelo mundo, ossos secos e espalhados. É claro, o Brasil tem só 500 anos de história. Israel ficou 1878 anos sem nação, sem território, sem pátria, ossos secos e espalhados. Olha para as profecias e veja a quantidade de profecia que precisava se cumprir, sendo que Israel precisava estar na sua terra, no seu território. Garanto a você que se você sair da sua casa e deixar ela aberta e ficar 30 anos fora, quando você voltar não tem mais nada. Tem gente morando lá cheio de menino dentro de casa.
É ou não é? Agora imagine Israel ficou 100 anos fora da sua terra, 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, 1500 anos. É muito tempo, irmão. Estou dizendo, ossos secos espalhados. Agora, a profecia diz que foi dada uma ordem para que os ossos se juntassem. Em 1948, no final da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas se reuniram e quem deu o voto lá de Minerva foi um brasileiro chamado Graça Aranha, devolvendo de novo as terras a Israel. Amém. Eles ficaram sem pátria, vivendo espalhados pelo mundo. 1870. Eu já vi, rapaz, paralítico andar é fichinha diante de um milagre desse. Envolve muita coisa. Só Deus que conhece o futuro poderia inspirar o profeta para mostrar que isso ia se cumprir. A mão do Senhor trouxe cada judeu. Eles começaram a voltar para Jerusalém depois de quase 2000 anos sem nação. Estou todo arrepiado. Se arrepiar, mostra o sangue, eu estou cheio de sangue. 1878 anos fora da sua terra, unindo cada osso ao seu osso. Os judeus voltaram. Depois que eles se recuperaram ali, começaram a se formar como nação. Na Guerra dos 6 Dias, na década de 60, as nações árabes vieram contra eles, 6 nações árabes, para tentar expulsá-los de lá. Eles tinham acabado de se reunir, nem exército eles tinham direito. E os árabes foram derrotados. É interessante você ver os relatos dos pilotos dos aviões pastor, mostrando que do nada os aviões inimigos caíram. Do nada, como se a mão de Deus fizesse assim, sai daí. Os aviões inimigos caíram, assim do nada. A mão do Senhor agindo para que aquele povo ficasse na terra para se cumprir as profecias. Amém. Quando eles venceram a guerra dos 6 dias, cresceu peles e tendões. Lembra que o texto diz? Quando eles venceram, na guerra dos 6 dias, cresceu peles e tendões. Agora, já era um corpo. Falta nascer de novo, porque o texto diz que o Espírito seria soprado e eles viveriam. Aleluia! Aleluia! Eles estão mortos espiritualmente ainda, mas eles reviverão no final da tribulação, quando eles reconhecerem Jesus como Senhor. Amém. A profecia de Ezequiel 37 está em andamento. Podemos olhar para trás e já ver o corpo, Israel lá, está tudo pronto, irmãos, para a igreja sair, os 7 anos de tribulação começar, a última semana de Daniel se cumprir para os judeus. Que coisa linda, olhar para trás e ver as profecias se cumprir. Eu não sei você, mas eu fico emocionado com isso. Glória a Deus, o controle de Deus nas coisas. Imagine o controle que Ele tem da sua vida. Se Ele está cuidando de um povo morto espiritualmente, para se cumprir as profecias a respeito desse povo, imagina você que é a igreja, que tem o Espírito Santo dentro de você. Que Deus não está fazendo pela tua vida. Estudar as profecias bíblicas nos faz ter segurança. Estamos seguros, irmãos. Aleluia, estamos seguros, porque servimos ao Deus que cuida de nós. O guarda de Israel não dorme. Aleluia. Ele não dorme. Se Ele cuida de um povo morto espiritualmente, quanto mais nós, irmãos, a menina dos seus olhos, a igreja do Deus vivo, coluna da firmeza e baluarte da verdade. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue continuar. Amém? Abra aí em Lucas 19. Ou pelo menos entrar no discurso de Jesus do Monte das Oliveiras, para dizer que eu pelo menos entrei, depois consegui entrar. Dificuldade, viu? Lucas 19, 41. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Lucas capítulo 19, 41. E quando chegou perto, viu a cidade e chorou sobre ela. Por que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém? Porque Jesus conhecia as profecias e sabia que seu reinado foi rejeitado. Ele sabia disso. O reinado de Cristo foi rejeitado. Ele sabia disso. E que ele não poderia então reinar sobre eles. Sabia que o destino deles era se encontrar com o anticristo no futuro. Sabia que eles seriam espalhados pelas nações. Sabia que eles iriam sofrer.
Por isso que Jesus está chorando aqui sobre a cidade. Ele diz: e quando chegou perto, viu a cidade e chorou sobre ela. Glória a Deus. Eu vou ter que falar sobre isso, eu não queria não. Mas eu vou ter que falar. Quando você vai para o texto de Lucas, capítulo 10, na parábola do bom samaritano, eu vou ter que falar sobre ele. Estou lutando contra isso já tem um tempo, né? Mas eu vou falar, vai te abençoar. Amém. Você conseguiu o espírito. Glória a Deus. Vamos lá. O que eu planejei já caiu. Mas vamos lá. Lucas capítulo 10, se eu não me engano, 41. Um fariseu conversando com Jesus ali, pergunta, uma discussão quem é o próximo, quem não é o próximo. Jesus então ele conta a parábola do samaritano. E ele chega ali e diz que descia para Jericó um certo homem. E esse homem foi atacado por alguns ladrões, o roubaram e deixaram ele ali quase morto. A Bíblia diz que aquele homem ficou ali estirado. A Bíblia diz também que descia para Jericó um sacerdote, olhando aquele homem caído, não quis se comprometer, passou do lado. De igual modo também está mostrando que ele descia. Né? De igual modo, descia também o levita. O levita, quando olhou aquele homem caído, também não quis se comprometer, passou de lado e deixou aquele homem caído. Mas a Bíblia diz que um samaritano, ele quando viu aquele homem, ele se abaixou e cuidou daquele homem. A Bíblia diz que ele deitou azeite e vinho nas feridas daquele homem. Azeite e vinho são símbolos da redenção. Amém. Mostrando para nós que o samaritano da parábola é Jesus. Se você for no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, Jesus discutindo com os judeus, os samaritanos olhavam para os judeus, os judeus olhavam para o samaritano como se fosse uma raça inferior. Quantos já viram Chaves aqui? Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Gentalha. Então o judeu olhava para o samaritano e via ele como uma raça inferior. Então a pior ofensa para um judeu é ser chamado de samaritano. Observe então que os fariseus em Lucas capítulo 8 dizem assim: não dizemos nós que tu tens demônio e que tu és samaritano? Então Jesus é o samaritano da parábola, porque ele deita azeite e vinho, e também os judeus chamavam Jesus de samaritano. Entende? Então Jesus é aquele que está cuidando daquele homem, sendo que ele não apenas deita azeite e vinho, que são símbolos da redenção. Ele pega aquele homem, coloca sobre a cavalgadura e o leva para uma estalagem. E quando ele chega nessa estalagem, quando ele chega lá, o que é que ele faz? Ele entrega aquele homem aos cuidados de um hospedeiro e diz para ele assim: olha, cuida desse homem, está aqui 2 denários. 2 denários, 1 denário é a diária de um trabalhador braçal, é aquilo que é suficiente para sustentar uma família durante um dia. Então 1 denário significa um dia. Ele deu 2 denários, que são 2 dias. Um dia para o Senhor são 1000, e 1000 anos Ele deu 2 denários para o hospedeiro. Ele entregou aos cuidados aquele homem que estava espancado, para que o hospedeiro cuidasse dele. Amém. Quem é o homem que cuidou? Quem é o samaritano? É Jesus. E quem é o hospedeiro? O Espírito Santo, a quem nós fomos entregues. Então nós hoje estamos debaixo do ministério de quem? Do Espírito Santo, a quem fomos entregues. O ministério de Jesus tem 2 fases. Na primeira fase ele veio como cordeiro sofredor, mas antes de ir ele disse: quando eu for, eu vou enviar o Consolador, para que esteja para sempre convosco. Então nós não estamos debaixo do ministério da letra, mas debaixo do ministério do Espírito, a quem fomos confiados. Amém. Estamos debaixo do ministério do Espírito Santo já há 2000 anos. Então observe aqui que Jesus chora em Jerusalém aqui, porque sabia que os judeus seriam privados de receber a promessa de Joel capítulo 2, onde o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Os judeus ficariam de fora. Ele chora aqui porque sabe que o povo judeu seria agora 2000 anos privado da presença do Espírito Santo. Observe como que o sentimento de Jesus aqui
É aquele sentimento de pesar, sabendo que a nação de Israel seria, então, uma nação sofredora por 2000 anos. Voltando para o texto, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da sua visitação. Se nós formos aí para Mateus 23, 37, vai lá rapidinho. Mateus capítulo 23, versículo 37. Amém. Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Então, os olhos dos judeus estão abertos ou fechados para a salvação? Fechados. Quando vai se abrir para a salvação? No final da tribulação, quando eles se arrependerem. Aí ele está dizendo: vocês não vão mais me ver, até que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus sabia desse intervalo de 2000 anos, porque tinha lido no profeta Oséias. Lembra? Voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Jesus sabia disso tudo. Então ele chora sobre a cidade de Jerusalém, porque eles iriam então passar por um período de sofrimento muito grande. Amém, irmãos? Amém. Dito isso, enfim, depois de uma hora de introdução, a gente vai entrar no discurso de Jesus do Monte das Oliveiras. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vai em Mateus 24. A graça e a paz abundante. Estou passando aqui para testemunhar um pouquinho acerca do curso avançado de escatologia do pastor Antônio Leira e falar que simplesmente esse curso é maravilhoso. A escatologia nos dias de hoje é um assunto muito polêmico e às vezes muito até polarizado e até mal interpretado por muita gente. Mas nesse curso o pastor faz justamente uma exposição muito clara de toda a escatologia, trazendo textos do Antigo Testamento, os textos principais do Evangelho, as profecias dos profetas maiores e menores, do livro de Apocalipse. Tem um guia completo de toda a interpretação do Apocalipse, tem masterclass falando sobre o Anticristo. Enfim, é de suma importância consumir esse conteúdo saudável de escatologia, baseado unicamente nas Escrituras, para que a gente não fique temeroso. Porque, infelizmente, muito do que a gente tem aprendido em escatologia em diferentes lugares nos traz medo, traz receio de se certos eventos vão acontecer ou não, se nós vamos passar pela tribulação. E o pastor Antônio Leira traz esclarecimento de tudo isso, de todos os textos, e não resta margem para dúvida alguma. É realmente um curso que transforma a vida de quem faz. E garanto a você que você não vai se arrepender se comprar esse curso, se fizer. É uma bênção, é maravilhoso. As aulas são recheadas de conteúdo e para aqueles que amam as Escrituras vão gostar e muito de estar fazendo esse curso. Vale cada centavo. Então eu recomendo você estar adquirindo ele e vai abençoar muito a sua vida e de outros, porque sementes plantadas nas nossas vidas servem também para plantar na vida de outros. Então é aquela palavra que se cumpre quando Jesus fala que a semente ela dá fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Então eu tenho certeza que assim vai se cumprir na sua vida através desse curso. Em nome de Jesus.